Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo estejam sobre as nossas vidas neste dia. Eu quero compartilhar neste dia, escolhi um texto, considerando que hoje é sábado, 25 de julho, e amanhã será o domingo, 26 de julho, assim Deus nos permita. Dia 26 de julho é comemorado o Dia dos Avós. E eu gostaria de hoje, que estou com a responsabilidade desta reflexão, eu gostaria de pensar com você, já nos preparando para também o dia de amanhã. Agradecermos a Deus pelos nossos avós. Eu separei um texto que está em Gênesis, capítulo 48, a partir do versículo 8. Gênesis vai terminar com uma boa parte da história do povo de Israel, que havia sido escravizado na terra dos egípcios, depois quando eles para lá foram. Mas como tudo aconteceu, José, filho de Jacó, no meio de 12 irmãos, José, que era filho de Jacó, havia nos planos de Deus se destacado. Os irmãos, por inveja dos sonhos que eram dados por Deus a José, José terminou sendo vendido pelos irmãos, e uma caravana levou José para o Egito. E vendido pelos irmãos, ele foi vendido como um escravo no Egito. E tem todo o desenrolar da vida de José, como você pode ler lá no livro de Gênesis, já nos últimos capítulos de Gênesis. É uma história belíssima. E você, com certeza, talvez já tenha até visto em filmes, José do Egito. No final de sua vida, quando ele se revela para os seus irmãos, quando ele estava sendo o segundo homem do Egito, ou seja, o primeiro homem depois do próprio faraó, debaixo da confiança de faraó, tudo isso segundo o desígnio e a vontade de Deus, é que então, diante da fome que assolava todo o mundo, José então toma a decisão de trazer o seu pai e trazer os seus irmãos, trazer os seus familiares para não morrerem de fome na terra onde estavam. E então José traze-os de volta, traze-os para o Egito, para que não passassem fome na terra de Canaã, uma fome que assolava todo mundo naquela época. E a Bíblia diz então que Jacó, o pai de José, Jacó, que significava enganador, e agora, depois de um tempo, teve o seu nome mudado. Deus mudou o nome de Jacó para Israel, vencedor com Deus. Que significado tremendo! Vencedor com Deus, Israel. E então Jacó, servindo a Deus, é agora trazido por José. Os seus irmãos de José são trazidos também para ficarem no Egito. A Bíblia diz então que, tendo Israel, o antigo Jacó, versículo 8 do capítulo 48 de Gênesis, tendo Israel visto os filhos de José, disse: quem são estes? José havia apresentado os seus filhos, Efraim e Manassés. Jacó, já bem idoso, com a vista já bem carente, Jacó então pergunta a José: quem são estes? Respondeu José a seu pai: são meus filhos, que Deus me deu aqui, como quem diz, aqui na terra do Egito. Faze-os chegar a mim, disse Israel, para que eu os abençoe. Os olhos de Israel já se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver bem. José, pois, fê-los chegar a ele. E ele, ou seja, Israel, os beijou os filhos de José, e os abraçou. Então disse Israel a José: eu não cuidara de ver o teu rosto, porque José havia sido vendido pelos próprios irmãos. Os irmãos contaram uma história de que José havia morrido pela ação de um grande animal. E contaram essa história porque, de fato, esconderam a mentira de que haviam vendido o próprio irmão para uma caravana que passava, e essa caravana trouxe José até o Egito. E então, por isso, Israel diz: eu não cuidara de ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver os teus filhos também. Israel, antigo Jacó,
reconhecer aqui como bênção de Deus. Eu não imaginava nem que eu ia te ver, José. E Deus me deu a bênção de poder ver os teus filhos, ou seja, os meus netos ali. E então Jacó se prepara para abençoar José e aos filhos, aos netos ali, aos filhos de José. Israel, diz o versículo 15, Israel abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia, o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. É impressionante e é belíssimo como Jacó, como avô, abençoa aqui os seus netos. Abençoou seu filho José e abençoou a José, como diz no início do versículo 15. E abençoou também os seus netos, ao dizer também que o anjo que me tem livrado de todo o mal, abençoe estes rapazes, a Efraim e a Manassés. Que bênção de Deus! Um avô que estava abençoando os seus netos. E eu quero também usar um outro texto que está em 1 Timóteo, na segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 1, 2 Timóteo, capítulo 1, o apóstolo Paulo nos diz a partir do versículo 3: dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrado das tuas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Pela recordação, agora eu peço a sua atenção, pela recordação, nos diz Paulo em 2 Timóteo 1, versículo 5, pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. O grande exemplo aqui que Paulo chama a atenção para nós nesse texto é o exemplo da avó de Timóteo, da avó Lóide. E Paulo então diz aqui: pela recordação que guardo de tua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também em ti. Paulo estava reconhecendo a bênção dos avós, a bênção da avó Lóide, da avó de Timóteo, cuja fé havia passado para a mãe Eunice e agora havia passado, diz Paulo, estou certo que também, de fato, esta fé está também em ti, Timóteo. Que bênção, Timóteo, ser um neto abençoado pela avó Lóide, cujo exemplo de fé passou para a sua filha, a mãe de Timóteo, e chegou a Timóteo como neto. Que bênção para Efraim e para Manassés, ter a bênção do seu avô Jacó, agora terminando a sua vida, chamado de Israel, vencedor com o Senhor. Neste sentido, eu quero chamar você, avô, avó, para agradecer a Deus pela bênção dos seus netos. Que você abençoe os seus netos, que você possa levar a palavra de Deus para os seus netos, estimulá-los a serem pessoas melhores, a serem cristãos autênticos, dedicados, servos do Deus Altíssimo. Façam como Jacó, que teve a sua vida transformada, e o Evangelho é isso. O Evangelho não é o Evangelho de pessoas perfeitas, de pessoas com histórias todas certinhas. Não, não. Jacó teve uma vida de erros e de transformações. Assim como também a avó de Timóteo, Lóide, também teve sua vida transformada pelo poder do Evangelho. Porque senão não é o Evangelho. Não é a boa nova, a boa notícia de transformação de vidas. Assim são avós que abençoam. São avós que não são perfeitos. São avós que têm erros nas suas histórias. São avós que são, por esses erros e pecados, são alvos da misericórdia e da graça de Deus. Porque Deus resiste aos soberbos,
mas aos humildes concede a sua graça. E que bênção é quando nós temos avós, avô e avó, que reconhecem a bênção do Senhor e desta forma estendem a bênção sobre a vida dos seus netos. Abençoe os seus netos. Você, neto, você, neta, ligue para os seus avós. Não esqueça deles. Ore por eles. Que você possa abençoar a vida deles neste sentido. De orar e clamar a bênção de Deus sobre a vida deles. Que você, neto e neta, seja bênção na vida dos seus avós nestes tempos de pandemia. Eu gostaria de ler uma oração que ela é intitulada Oração dos Avós. Eu estava em viagem há muitos anos com Solange de férias e passeando por uma área de artesanato, encontrei esta oração dos avós estampada em uma bolsa e não resisti. Peguei a câmera, peguei o celular, e então tirei uma foto. A oração dos avós é uma adaptação da oração do Pai Nosso. E ela diz assim: vovô e vovó nossos que estais em casa, benditos sejam os teus dengos. Venha a nós os teus beijos, teus carinhos e tua bondade. Que sempre vos guarde, Papai do céu. Os doces nossos de cada dia nos dai hoje e amanhã também. Perdoai as nossas bagunças, assim como perdoastes as de nossos pais. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos de todos os castigos. Amém. É, na verdade, uma versão bem humorada da oração do Pai Nosso. Mas nós queremos clamar a Deus, que Deus abençoe aos nossos avós. Talvez você não os tenha, como eu não os tenho. Mas eu louvo a Deus pela vida deles. Louvo a Deus pela integridade, pelo trabalho de cada um deles, pela fé deles, que nos fortalecem, nos inspiram, pelo exemplo de vida, e louvo a Deus, porque nós podemos ter avós que podem nos abençoar. Vovô, vovó, abençoe os seus netos. Netos, agradeçam a Deus, louvem a Deus pela vida dos seus avós, intercedam a Deus pela vida dos seus avós. Deus abençoe a todos os vovôs e todas as vovós neste Dia dos Avós.